Essa Champions está com resultados cada vez mais surpreendentes. Semifinal da Champions League do ano de 2025 jogam Inter de Milão e Barcelona, Paris Saint-Germain e Arsenal. Vamos falar do jogo do Arsenal e do Paris Saint-Germain que aconteceu hoje. O Arsenal que foi o time que tirou o Real Madrid, que tem 15 Champions League, mas acabou saindo nas quartas de final para o Arsenal. Arsenal que ganhou o primeiro jogo lá em Londres por 3-0 do Real e no jogo da volta ganhou por 2-1 dentro do Santiago Bernabéu, ou seja, atropelou simplesmente o Real Madrid. Então, o que você esperava? Que agora, jogando dentro de casa na semifinal contra o Paris Saint-Germain, que o Arsenal poderia também atropelar e garantir um resultado elástico, ou de repente garantir uma boa vantagem para o jogo da volta, que vai ser lá na casa do Paris Saint-Germain. Beleza, mas não foi isso que aconteceu, não. Paris Saint-Germain saiu com uma vantagem de um gol. 1-0 terminou o jogo e a gente vai ver os detalhes desse jogo, quem jogou melhor e quais foram os números e por que o Arsenal não conseguiu ter o mesmo desempenho que teve contra o Real Madrid. Então, quando a gente vinha aqui para a escalação, a gente vê que não tem muita novidade não, né, meu amigo? A gente tem aí o Dembélé, o Désiré Doué jogando pela direita, o trio de ataque, e o Kvaratskhelia, que é um cara que tem jogado muito bem. Mas eu destaco aqui este camarada aqui, ó, o Donnarumma, o goleiro, fez defesas ótimas, o que garantiu esse 1-0. A gente vai desenvolver isso aí ao longo dessa análise, ao longo desse vídeo. Por isso, já se inscreve no canal se você gosta de vídeos assim e também deixa o like aí para ajudar na divulgação. Mas continuando aqui, o Dembélé também foi um camarada que jogou muito bem, tanto é que foi o autor do gol. E outro destaque aqui, o Vitinha. Vitinha que jogou uma partida muito boa também. Portanto, essa é a escalação do Paris Saint-Germain. Já a escalação do Arsenal, destaques que podemos colocar aqui é o Gabriel Martinelli, tem jogado bem praticamente todas as partidas, né, tem se entregado bastante. Para mim, ele é titular na seleção, ou pelo menos a escalação, né, ele tem que ser escalado, essa é a minha opinião, deixa a sua aí. E o Merino, que também fez uma boa partida. O Rice, novamente escalado, nenhuma novidade, o cara é um cara que bateu 2 faltas que foram essenciais para que o Arsenal chegasse até aqui, e essa é a escalação do Arsenal. E o que a gente pode dizer desse jogo? Pelo menos nos primeiros 15 minutos a pressão foi total do Paris Saint-Germain. Tanto é que logo no comecinho teve o gol do Dembélé. Se você prestar bastante atenção, este camarada aqui, que é o Kvaratskhelia, ele vai passar a bola para o Dembélé, que está aqui sozinho. Tá chegando um camarada nessa posição aqui, meio que atrapalhado pelo juiz, né? Ele dá uma trombada no juiz, a gente vai ver aí no decorrer do lance. E simplesmente, simplesmente o Dembélé recebe essa bola aqui sozinho e chuta de esquerda para fazer o gol. A gente vai dar uma olhadinha aí como é que foi. Só se liga. Pegou, bateu pro gol, e aí o Raya não pôde fazer exatamente nada. Gol do Paris Saint-Germain, praticamente aos 3 minutos, o jogo tinha acabado de começar e o Paris Saint-Germain já faz esse gol. Mas o Paris Saint-Germain, ele foi para cima nos primeiros 15, 16 minutos, pressionando o Arsenal. O Arsenal se assustou, a torcida ficou assustada. Pô, a gente tá jogando dentro de casa e tá tomando essa pressão toda. E alguns minutos depois, teve esse lance aqui, meus amigos, onde o Kvaratskhelia entrou na área e sofreu um pênalti. O juiz não deu o pênalti, aí eu quero que você preste bastante atenção. O juiz não deu o pênalti e o VAR nem chamou. Se liga só nesse lance, o Kvaratskhelia está aqui e ele vai ser agarrado dentro da área, ele cai e não é marcado o pênalti. Se liga. Deu para perceber? Ele cai dentro da área e o pênalti não é marcado. A gente vai até voltar um pouquinho aqui nesse lance. Olha só, vou soltar novamente. Ele é agarrado, cai dentro da área e o juiz não dá pênalti. Na minha opinião, foi pênalti, porque ele é agarrado dentro da área. Tem até uma outra imagem aqui, ó, dá pra gente ver melhor, onde ele está sendo agarrado pelo zagueiro do Arsenal, cara. E o que eu acho mais absurdo é que o VAR nem sequer chamou. O juiz falou não foi nada e o VAR nem sequer chamou. Aí ficou bem claro, né, seria aí o segundo gol do Paris Saint-Germain para cima do Arsenal. Arsenal que sofreu, hein, pelo menos nesse primeiro tempo. Depois a coisa acabou se equalizando um pouco, os 2 times ficaram meio que equilibrados, né, ora o Arsenal ia lá, dava uma pressão, ora o Paris Saint-Germain ia lá e dava uma pressão, mas esse resultado de 1-0, na minha opinião, teve um herói, e esse herói chama-se Donnarumma, este camarada aí mesmo. Ele que garantiu, se não fosse ele, com certeza o Arsenal já teria levado aí uma vantagem, pelo menos de um gol a mais para o jogo da volta lá na casa do Paris Saint-Germain. Porque o que o Donnarumma fez nesse jogo, meu, não tá escrito. O cara catou muito, catou até pensamento. Vamos dar uma olhadinha nesse lance aqui, ó. Vem chegando pela esquerda quem? O brasileiro, o Gabriel Martinelli, vem chegando e vai dar um chutão. Mas olha só o que o Donnarumma faz, velho. Ele chuta e o Donnarumma cata. Uma defesaça a queima-roupa do Donnarumma.
E aí o jogo já estava equilibrado, 5 minutos depois dessa defesa do Donnarumma, o Rice, numa cobrança de falta, coloca a bola dentro da área, e aí o Merino vai lá e de cabeça empata para o Arsenal. Só que tem uma coisinha aí nesse lance. Merino comemorou, mas comemorou por pouco tempo, meu amigo, porque ele estava impedido e o semiautomático, a gente vai dar uma olhadinha aqui, o semiautomático catou o impedimento dele, estava um pouquinho à frente. Semiautomático é muito bom, tinha que ser implantado no Campeonato Brasileiro o mais rápido possível para ajudar aí nas decisões, né? Aqui no caso, ele estava um pouquinho à frente só, mas já foi visto logo e aí o gol foi anulado, continuou 1-0 para o Paris Saint-Germain. E o que a gente tem que ressaltar aqui, se a gente for falar de confrontos, né, são 6 confrontos no total entre o Paris Saint-Germain e o Arsenal, isso aí considerando Champions League e outros campeonatos. Desses 6 confrontos, o Arsenal ganhou 3, e aí teve 2 empates e uma vitória só do Paris Saint-Germain. Então, no saldo total dos confrontos entre o Paris Saint-Germain e o Arsenal está levando vantagem aí, né? 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota para o Paris Saint-Germain. Próximo jogo vai ser lá na casa do Paris Saint-Germain. Agora dá para dizer o seguinte, o Paris Saint-Germain é um time que está embalado, bem diferente daquele time galáctico de Messi, Neymar, de Mbappé e companhia limitada. Esse time aí com Dembélé, com Kvaratskhelia, com Doué, esse time está jogando muito mais coletivamente, o que está levando o Paris Saint-Germain aí, de repente até para mais uma final, né? A última final do Paris Saint-Germain foi em 2020, que acabou perdendo lá para o Bayern de Munique, né? Chegou longe para caramba, mas perdeu para o Bayern de Munique. E agora caminha de novo aí do jeito que está embalado, né? Mas nada ainda está acabado. A diferença é de apenas um gol. Vamos ver o que acontece, porque o Arsenal não é um time fraco, não. Tanto é que tirou o Real Madrid da Champions League, né? E um detalhe interessante é que o Arsenal não perdia em Champions há 11 jogos. Ou seja, dentro da Champions faz 11 jogos que o Arsenal não perdia e perdeu para o Paris Saint-Germain. E voltando a falar do Donnarumma, vamos ver mais uma defesa que ele fez, uma defesaça. Volto a dizer, se não fosse ele, o jogo tinha sido diferente, o resultado do jogo teria sido diferente, com vantagem para o Arsenal. Olha só o Trossard chegando aqui nesse lance. Vamos soltar aqui. Defesaça do Donnarumma mais uma vez, garantindo aí o placar de 1-0 para o Paris Saint-Germain. Donnarumma, que na minha opinião, foi o melhor jogador em campo, tá? Depois a gente vai ver aí no final quem que recebeu o prêmio de melhor jogador em campo, mas na minha opinião foi o Donnarumma pelas defesas que ele fez que garantiu o placar de 1-0 para o Paris Saint-Germain. E quase no finalzinho do jogo, um gol perdido cara a cara com o Raya, o Barcola me faz isso aqui, olha só. Chuta e a bola beija o travessão lá pelo lado direito, o que seria o segundo gol do Paris Saint-Germain, que é claro, levaria o Paris Saint-Germain com uma vantagem ainda melhor para o jogo da volta. Cara, o jogo da volta com vantagem de um gol, imagina a vantagem de 2 para cima do Arsenal, hein? Vai ser um jogaço. Como eu disse, não tem nada definido ainda. Se a gente der uma olhadinha aqui nos números da partida, a gente vai ver que foi uma coisa bem equilibrada. A diferença na estatística, ela é muito pouca. A gente tem 10 finalizações por parte do Arsenal contra 11 finalizações por parte do Paris Saint-Germain. Coisa bem equilibrada. Posse de bola também, 52% para 48%. Bem dizer, ali é uma quase que um meio a meio, então o jogo ficou equilibrado, mas ele começou a ficar equilibrado depois dos 15 minutos do primeiro tempo, porque até então só dava Paris Saint-Germain. Tanto é que o gol saiu logo no comecinho, né? E depois teve aquele outro lance lá, onde possivelmente teria sido um pênalti. Eu acho que foi. Aí você deixa sua opinião nos comentários. E também a questão de faltas, 15 faltas para cada lado, 10 finalizações contra 11 finalizações para outro time. Três, três defesas do goleiro, aí pelo lado do Arsenal, e 5 defesas do goleiro do Paris Saint-Germain, o Donnarumma, que catou muito. Você vê que nesse ponto aí reflete bem como o Donnarumma jogou. Ele precisou fazer 5 defesas, a gente mostrou aí umas 3 que foram a queima-roupa praticamente. Na minha opinião, o melhor em campo. Porém, o melhor em campo foi eleito o Vitinha, que está aí com o troféu de melhor em campo. Esse foi um jogaço. Amanhã vai ter outro jogo entre Barcelona e Inter, o outro jogo, né, da semifinal. E aí, quem ganhar desses 2 jogos de ida e volta vai para a semifinal, que é um jogo só. Eu arrisco dizer aqui que o Barcelona passa da Inter, que também está jogando bem. Quando chega nesse ponto, só chegam time bons, né? Então, sempre são jogos muito bem disputados. Mas Barcelona passa. No jogo da volta é que está bem indefinido, porque o Paris Saint-Germain se mostrou um time muito forte coletivamente. E o Arsenal a gente sabe que oferece perigo. Então vamos aguardar o jogo da volta entre Arsenal e Paris Saint-Germain. Mas ainda arrisco dizer que o Arsenal pode virar, hein? O Arsenal pode virar isso aí. É que o Paris Saint-Germain tá bem embalado, né? Então, espero que você tenha gostado dessa análise aí. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal. Eu te vejo no próximo vídeo amanhã. Muito provavelmente vamos fazer a análise também de Barcelona e Inter, beleza? Valeu!